interrompido isso com o microfone. Aí você tem que pôr o ok. Vocês estão me ouvindo ou não? Ouço, muito bem. Então, agora tá normal, não sei. Eu conectei a caixinha de novo. Porque eu nunca fiz isso que a Ju falou. Sempre conectei a caixinha e sempre trabalhei com o microfone do computador para falar com eles. O Samsung é automático, Márcia. Hã? Se o teu computador for Samsung, geralmente é automático. O meu é Samsung. Então é isso. Né? O Samsung é automático, o que a Ju quis dizer é que toda vez que você espeta na entradinha, né, ele dá alguma coisa na tela falando para usar como microfone, ou o Samsung ele vai automaticamente, ele nem aparece mensagem, né? Ele já vai de forma automática, né? Mas às vezes não foi porque ela estava interrompida por alguma coisa que você estava usando. Pode ser. Eu tive dificuldade, desculpa, Márcia, eu tive dificuldade com o Teams. Eu tinha curso na outra escola e eu só ouvia, eu não via, e eu não conseguia falar e nem visualizar as apresentações. Eu tive que encerrar várias vezes, aí do nada ele voltou a funcionar. Né? Igual a Márcia fez ali, de erros e tentativas ali. Verdade. Liga e desliga. Uma hora dá certo. Bora lá, gente? Vamos voltar? Bora lá, pessoal? Bora lá? Vamos lá, parte final. Eu já vi até o Hugo ali. O Hugo já deu até aquela despreguiçada assim, ó, para continuar a maratona, né, Hugo? Já vamos aqui dar uma acertada aí, né? E bora lá então, pessoal. Todo mundo aí, pessoal? Todo mundo voltou, gente? Então tá bom, vamos lá. Vamos seguir aqui então. Então, retornando aqui ao Kahoot, né? Então, neste jogo aqui que nós brincamos do provão, percebam que aqui eu tenho algumas informações básicas, né? Antes de ver toda a informação precisa do jogo. Então percebam que neste desafio eu obtive 59% de acertos, né? Neste desafio. E aqui ele demonstra para mim as 7 perguntas mais difíceis, né? A primeira mais difícil aqui foi a lá do jogador da Espanha de 98, 0% de acertos, né? Qual era o monte mais alto, essa pegadinha? 10%. O filho lá do pai, isso aqui, 15%. Patrono do Exército Brasileiro, 21%. Onde nasceu Van Gogh, 26% de acerto. Idem para o cavalo marinho. E a mãe do João, né, com 31%. Então, o legal do Kahoot também é que você pode, né, eu não sei se ainda há funcionalidade, talvez aquele... Ai, meu Deus, fugiu o nome da ferramenta. Daqui a pouquinho, lá das habilidades, né? Que você pode separar a sua avaliação, talvez, por habilidades, né? Foco aprendizagem, né? Cada ferramenta, acho que ela já descontinuou, mas ela colocava, né, as habilidades. Então, você pode separar a tua avaliação. As 10 primeiras questões pertencem a H1, que é uma habilidade específica, e quero ver a quantidade de acertos aqui nesse H1, né? Bom, e agora, vendo essas informações aqui básicas, eu vou agora para o relatório completo, né? Ver o relatório completo. E aqui eu entro dentro do Kahoot, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar como realizar o cadastro. É bem fácil, nada complexo, tá? Bem mamão com açúcar, né? E depois do cadastro, né, eu vou pedir para que vocês se atentem apenas a essa barra na horizontal, aqui onde aparece início, descobrir, biblioteca, relatórios, grupos, aqui apenas, né? Esqueçam as demais funcionalidades lá na hora da criação, né? Mas aqui, vejam só, eu estou na aba de relatórios, no qual ele demonstra aqui 59% de acertos, né? Entraram para esse desafio 19 jogadores com 40 perguntas. Quando eu clico aqui nos jogadores, eu já consigo pré-visualizar os 3 primeiros colocados, né? E veja que coisa, né? Ó, tanto a Ju, como a Cris, como a Márcia acertaram a mesma quantidade de pontos, quer dizer, de porcentagem, né? Mas
A pontuação final, a Ju foi mais rápida, né? E olha só olha que outra coisa, dado interessante também. A Rose acertou menos que a Si, né? E ela ficou em primeiro, né? Porque a Rose foi mais rápida no gatilho. Isso também faz a diferença, né? Em ser mais rápido. Então aqui tem todo um ranqueamento, né? Desde o primeiro até o último colocado, né? E eu posso ir além, né? O além foi o que a professora Sofia questionou. Ela falou: Romaldo, quero ver o VAR aí, né? Então aqui nas opções de relatório, nesses 3 pontinhos, eu consigo baixar um relatório em Excel, posso até salvar no Google Drive se eu quiser, né? Completo. Então, quando eu clico aqui no baixar, ele vai começar aqui a fazer um download rapidinho, né? Assim espero, né? Com informações completas sobre o desafio. Não perde absolutamente nada dos dados. Então, ó, eu vou abrir aqui, ó. É uma planilha do Excel. Vou abrindo ela aqui. E aqui é o nosso VAR, viu, Sofia? É aqui que nós vamos ver a quantidade de pontos, né? Então, veja. Logo de cara, eu consigo ver que 59,47% dos professores acertaram a avaliação e 40,53% erraram algumas respostas na avaliação, né? Mas o resultado, digamos aqui, que foi mais positivo, né? E aqui eu tenho algumas abas. A primeira é o Final Score, que ele mostra aqui toda a jogada, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, né? Olha, aconteceu alguma coisa, viu, Sofia? Porque olha só, ele não capturou, veja aqui pelo ranking, ó, nenhuma resposta sua. Eu não sei, professora Sofia, qual o motivo. Ontem, por exemplo, aconteceu algo semelhante, né? Ontem, uma professora, tipo na tela do compartilhamento que eu faço, a professora estava clicando na tela do compartilhamento e não lá na tela do Kahoot.it, tá? Eu não sei se foi isso, tá, professora? Mas veja que ele não computou nada de resposta, né, da professora. E a professora ainda falou para mim: Romaldo, eu sou rápido aqui no gatilho. Né? Eu acho que foi isso sim, Romualdo, porque quando você pediu para eu baixar o aplicativo, eu baixei no celular. Certo. Então, eu estava no celular e com o laptop ao mesmo tempo. Aí, de repente, eu iria até te perguntar na hora, mas acabei não perguntando. De repente, começou a aparecer a mesma imagem no laptop. Aí eu desliguei o celular. Então, foi aí que não fez a conexão para o laptop. Eu imagino. Foi isso. Tá? Foi esse o motivo, professora. Mas, professora Sofia, você também ganhou um bombom. Não fique triste. Não fique triste. Você ganhou um bombom. Você também ganhou um bombom, tá? Levo para você também um bombom, tá? Um prêmio de consolação aqui pela participação, tá? Mas isso acontece, viu, professora Sofia? Porque como aqui nós estamos simulando, muito provavelmente isso também irá acontecer com os alunos, né? Então aqui é o momento de fazer os testes, né? Para quando chegar no momento com os alunos, esses problemas aqui irão ocorrer, né? Mas não se preocupa não, viu, professora? Eu sei aqui que você acertou bastante, eu nem duvido disto, né? E tem um prêmio de consolação para você, tá, professora? Tá bom, muito obrigada. Um bombom do bom, tá? Não é bombom ruim, não é de Zioli, não, tá? Não é aquele guarda-chuva que gruda no céu da boca, né? É coisa boa, tá? Bom, ok, obrigado. Imagina, professora, obrigado pela participação. Aqui, vejam só, aqui no Kahoot sumário, eu vejo detalhadamente cada questão, né? A Ju foi a campeã aqui. Na primeira questão, né? Quem era o homem mais sedutor do mundo? A Ju tirou 962 pontos. Mas aqui, outras pessoas tiraram uma quantidade de pontos até superiores. Por exemplo, a Cibele. A Cibele, na primeira questão, tirou 968 pontos, né? Outros aqui foram bem também. O Hugo, 966, né? Na primeira rodada, foram bem. E verde aqui significa que acertou, né? Nessa pergunta aqui, quem era o homem mais sedutor do mundo? Resposta correta, Dom Juan. E aqui as pessoas, né? Ou seja, todo mundo aqui acertou, né? E aqui eu vou seguindo o desafio, né?
Vou indo aqui no desafio, quero ver aqui. Por exemplo, aqui logo percebi que a Ju, assim como o Hugo, ela também era queridinha da professora. Ela sentava na frente na turma, não é isso, Ju? Porque a Ju errou na pergunta do naipe do baralho. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, digamos que você era da turma do meio, né? Isso. Muito bem. Eu também usava essa estratégia, eu também era da turma do meio, né? A turma do meio sofria menos, né? Então, mas aqui a Ju, por exemplo, logo percebi que a Ju não é muito bem no baralho, né? Porque aqui a Ju tirou 0 pontos e ela respondeu ouros, né? Então, e aqui eu tô seguindo, né? Eu vou aqui, ó, eu tô só mostrando os seus erros, viu, Ju? Tá vendo? Eu só tô condenando você aqui, ó, né? Eu vejo tudo aqui, ó. Por exemplo, o patrono do Exército Brasileiro, é uma pergunta difícil também, né? Não é uma pergunta comum, né? Quem fundou a Microsoft, né? A Ju foi lá no Mark Zuckerberg, que é do Facebook, né? Mas deu tudo certo. No final, a Ju foi lá, arrebentou e ficou em primeiro lugar, né? Então, todas essas linhas aqui eu vejo os erros de cada um dos meus alunos, né? Então, aqui o que ficou em vermelho. E legal, eu vejo por cada questão. Isso aqui é só um sumário, né? Veja só, primeiro quiz. Quando eu clico aqui no primeiro quiz, ou seja, aquela primeira pergunta, por isso aqui que é legal você separar, talvez por habilidades, né? Porque na pergunta quem era o homem mais sedutor do mundo, eu obtive na minha avaliação 80,21% de acertos, né? E 16 pessoas responderam que é o Dom Juan e levaram em média 5,55 segundos para responder cada uma dessas questões, né? Então veja que também eu vejo aqui, ó, olha que bacana, por exemplo, a Carol, né, a professora Carol aqui, ó, ela respondeu em 2,61 segundos. Mas a Cibele aqui, ó, a Cibele arrebentou, porque ela respondeu em 1,91, né? Então eu vejo aqui a quantidade de tempo de cada uma das pessoas, por exemplo, né? Talvez aqui... Romaldo, Oi. Deixa eu perguntar, a velocidade da internet também influencia ou não de resposta? Influencia sim, professora, influencia sim, né? Na última questão, a minha internet desconectou. Entendi. Ela já estava indo meio capenga. Aí na última eu falei, pronto. Ai, ferrou. Sabe o que eu aconselho nesses casos? A professora estava fazendo pelo celular ou pelo computador, professora? Pelo computador. Pelo computador, né? Isso acontece muito. Principalmente no computador, né? O que acontece? Demora para aparecer a pergunta, né? Às vezes eu tô lendo a pergunta e talvez para você nem apareceu a pergunta. Então outras pessoas já clicaram na frente, né? Porém, professora, nós conseguimos resolver essa questão quando nós criamos o desafio como lição de casa. Ou seja, por exemplo, se estiver todo mundo dentro da sala de informática, todo mundo dentro da sala de aula na mesma conexão, não vai haver esses problemas. Agora, como aqui nós estamos cada um no seu quadrado, né? Ou seja, cada um num cantinho da escola, ou estão em casa, ou estão usando o plano de dados, então pode sim sofrer essa variação, né? Agora, quando você coloca como lição de casa, aí é no tempo do aluno, né? Então, ou seja, ele avança sozinho, mas eu vou demonstrar aqui para vocês, e não há problema de internet. Porque se por acaso cair a internet, o jogo para e ele pode continuar a partir do momento que ele parou. Porque como lição de casa, você vai determinar um período. Por exemplo, hoje é dia 20. Talvez você pode falar que ele deva jogar até o dia 22. Então, se ele tiver problema de conexão, ele respondeu 3 perguntas e caiu. Não tem problema, ele espera voltar, né, conecta de novo e ele continua a partir da 4ª pergunta em diante e não interfere na pontuação, tá? Mas como nós estamos aqui com várias conexões, isso acontece. Não acontece, professora, quando você baixa o aplicativo Kahoot pelo celular.
O aplicativo Kahoot, ele não carrega dados, né? Porque ele já vem pré-visualizado, então não dá esse problema. Quem puder fazer pelo aplicativo é melhor, não vai dar problema na conexão, tá? Bom, seguindo aqui então eu vejo aqui detalhado, né? E eu vejo aqui, por exemplo, né? Exatamente, né? Por exemplo, a professora Sofia, né? Ó, a professora Sofia não conseguiu responder, né? E aqui ele mostra 30 segundos, só que 0 pontos, né? Porque a professora Sofia não deu certo, né? Então ele mostra detalhado. Se o aluno fala, não, professora, eu não concordo. Aí você, sei lá, o Dorgival, por exemplo, o professor Dorgival aqui. Ele acertou o Dom Juan, ele ganhou 955 pontos e ele demorou 2,68 segundos para responder essa questão. E eu vejo para todos, ó, a segunda questão, vejam, aqui já caiu um pouquinho, 78,95, né? Eu vejo aqui as respostas detalhadas aqui de quantos anos constitui um século, né? Ou seja, porque, cara, na verdade todo mundo acertou aqui, né? Mas alguns jogadores não responderam, né? Então ele influencia um pouquinho, né? E a média desses 15 que responderam foi 2,47 segundos, né? Vou só aqui na pergunta 3, ó. O coletivo de cães, né? 84,21% de acerto, né? A duração dessa questão teve 30 segundos. 16 pessoas responderam que é matilha, numa média de 4,39 segundos, e uma pessoa errou. Uma pessoa escreveu manada, né? E ela levou 1,97. Aqui, pelo tempo, você logo percebe que a professora clicou errado, né? Que ela olhou lá a primeira coisa, o matilha com manada, e clicou errado, né? Porque a gente fica na ânsia de querer acertar e acaba errando aqui, né? Então ele mostra aqui esse tempo do erro da professora também, né? Não vou demonstrar quem foi aqui, nada disso, não é este o objetivo, até porque nós estávamos só brincando, né? Então ele tem todas as informações detalhadas aqui, né? Tem um baita relatório completo dessa variação, né? Para usar com o coordenador. Mas agora, bora lá para dentro. Agora eu quero mostrar para vocês como cria, né, o Kahoot, né? Como faz essas questões do Kahoot. Então, o primeiro passo, vejam só, eu estou fechando aqui algumas coisas. Primeiro passo, deixa eu sair aqui da minha conta, né? Vou acessar o kahoot.com, tá? O aluno, para jogar, ele acessa o kahoot.it. O aluno não precisa do cadastro para fazer o jogo. Ele acessa o kahoot.it, coloca o PIN e brinca, né? O professor, para criar a variação, ele acessa kahoot.com, tá? Então aqui no kahoot.com, primeira coisa que já assusta e também me incomoda aqui. O Kahoot, a professora Márcia há de concordar comigo, ele é muito poluído, né, Márcia? Ele deveria ser mais amigável, né? Ele tem muita coisa, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Para quem nunca viu, acaba ficando perdido aqui, né? Mas não se preocupe não, que eu vou mostrar os atalhos aqui do jogo. Primeira coisa que vocês já estão vendo aí, Romualdo, o site está em inglês, pelo amor de Deus, né? Ajuda aí, né? Já está muita informação na tela. E ainda sendo em inglês, né? Então, não se preocupe. Canto superior direito da tela tem isso aqui, ó, que está no idioma English, né? Quando eu clico aqui nessa opção, eu mudo para o português do Brasil. Então, o site fica todo em português, tá? Então, aqui, agora no site, eu vou realizar o meu cadastro, né? E como eu faço o cadastro? Clico nesse botão, inscrever-se. Clico aqui no inscrever-se, né? Entrei aqui no inscrever-se, aí ele vai perguntar para mim, o que você é? Você quer uma conta de professor, de aluno, pessoal, profissional? Professor, né? Vamos clicar aqui. E professor de uma escola. Em seguida, pessoal, ele oferece aqui 4 possibilidades para fazer o cadastro. Com o Google, com a Microsoft, com a Apple e com esse tal de Gliver, chegando agora aqui no Brasil, né? Que também é uma espécie de rede social também, né?
mas com uma pegada de fotos, talvez com um pouco de Pinterest, com outras coisas também, né? Com mini blog, tem tudo aqui nesse Gleaver, mas ainda não pegou no Brasil, né? Ainda não veio para ficar. Eu aconselho, quem usa o Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, realize o cadastro com o Google, né? Vem aqui no Google e faça o cadastro com o @prof, tá? Por quê? Ele permite a integração com o Google Sala de Aula se você fizer o cadastro com a conta @prof, tá? Se você não utiliza o Google Sala de Aula, tasca pau aqui na Microsoft, pode fazer o cadastro com a Apple, não tem problema, tá? Eu, como já tenho, né, então aqui embaixo assim, ó, já tenho uma conta, fazer login. Beleza, então eu clico aqui no fazer o login. Aparece aqui o meu Gmail e eu vou fazer o login. Entrei aqui no fazer o login, tá? Bom, agora eu vou para dentro do Kahoot, né? Aqui dentro do Kahoot. Então, a partir do momento que lá do lado de fora eu troquei o English pelo português, o site já ficou inteiramente em português. Não precisa ficar traduzindo nada, porque ele ficou todo ele em português. Preciso, como eu disse, não sei se a Márcia, eu falei para ela, né, que aparentemente olhando aqui ele é bem poluído, né, Márcia? Tem muita coisa aqui, né? Muito poluído. Né? Eu acho ele muito poluído, de fato. Deixa eu só aproveitar que você me chamou, eu queria te perguntar uma coisa que eu reparei, que eu não sei se foi erro ou se realmente é isso mesmo. Pois não. Como eu dou aula de inglês e de português, nos meus Kahoots, né, aqui onde na sua pasta, eu tenho vários que eu preparei para as minhas aulas de português e vários para minha aula de inglês. E eu deixei um no original aqui em inglês. Só que não sei o que aconteceu outro dia, que eu coloquei em português, não sei se... acho que eu estava com os professores lá, eu estava ensinando alguns professores ensinando não, né, mostrando um pouquinho do que eu sei, porque eu não domino Entendo. eu só estava mostrando o que eu sabia para eles, para a gente tentar fazer, Legal. E aí eu coloquei em português para as questões de inglês ficarem em português para a gente brincar, só para fazer um teste. E aí, ele também traduz as questões do seu Kahoot que você preparou? Não. O que você preparou, sei lá, só um exemplo, tá? Se você preparou em russo, né? Você fez lá o Baryshnikov lá em russo. Tô brincando aqui, tá, professor? Você preparou aquela avaliação naquele idioma, né? Aí, obviamente, que no Google Chrome aqui, você tem a possibilidade de usar o tradutor. Aí, ele demonstra para você a questão no idioma que você pediu a tradução. Porém, na hora de jogar, ele não traduz. Ele mantém a originalidade do que você colocou, tá? Ele não... Nós até podemos fazer esse teste, eu já fiz algumas vezes, tá, professora? Então, se você montou a avaliação em inglês e usou apenas o tradutor para visualização, na hora de aplicar ele mantém o inglês, tá? Ele não muda, porque ele mantém exatamente o que você colocou. Ele não muda nisto, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, professora. Respondeu sim, respondeu sim. Beleza, então tá bom. Então veja, Obrigada. pessoal, imagina. Então veja só, pessoal, como a Márcia notou, eu notei, vocês notaram que é um site muito poluído, né? Não quero que vocês olhem de forma geral para todos esses quadrados que aqui aparecem. Foquem, principalmente, só nessa barra aqui, ó. Kahoot, início, descobrir, bibliotecas, relatórios, grupos, compartilhar, criar. Só que olhem apenas para essa barra, tá? Essa barra aqui na horizontal. E aqui nessa barra horizontal, o primeiro, por exemplo, quando eu terminei o meu desafio do Kahoot, ele me jogou para a aba de relatórios. A aba de relatórios aparece aqui para mim todos os meus Kahoots, né? Todos esses que eu elaborei. E por último, este aqui, né? Ou seja, eu caí na aba de relatório, né? Quando eu clico aqui nesse desafiando os professores, era aquela página que vocês observaram a quantidade de acertos, né? Desse Kahoot, né? 59%, e ele estava na aba de relatórios, né? Mas para criar o teu Kahoot do zero, vocês vão clicar nessa mesma barra, nesse botão criar, no canto superior direito. Quem faz
pelo aplicativo do Kahoot, por exemplo, eu tenho também no meu celular o aplicativo do Kahoot, né? No aplicativo do Kahoot, para você criar, né, ele tem... Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui, acho que é uma coisa legal mostrar pelo celular também, porque o Hugo mencionou num determinado momento que ele queria ver pelo celular, né? Então eu vou mostrar aqui rapidinho, só um segundinho, só para mostrar a diferença principal do Kahoot pelo celular e o Kahoot pelo computador. Tá? No celular, aí ele não é poluído, ele é bem intuitivo, né? Ele é bem amigável de mexer, né? Porém, pelo celular ocupa espaço, né? E às vezes o celular do professor não tem tanto espaço, né, para essa criação. Deixa eu abrir aqui rapidinho esse programinha. Vou fazer aqui uma conexão, né, para que vocês vejam a tela do meu telefone. Estou fazendo aqui uma conexão bem rapidinho e ele já vai espelhar a minha tela. Pronto, já espelhou aqui. Não, ainda não. Opa, esqueci aqui de apertar o botão. Só um segundinho, pessoal. Poxa vida, deixa eu fechar aqui de novo esse programinha e abrir ele de novo, porque eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Eu fui mais rápido, querendo ser rápido, e deixa eu abrir aqui de novo. Só um segundinho, pessoal, por favor. Esse programa que está aqui na minha tela é um programa que eu uso para espelhar a tela, né? Então eu uso ele para mostrar a tela do meu telefone aqui. Deixa eu tentar de novo. Vamos ver aqui agora se vai. Poxa vida, ele não quer aparecer aqui para mim a conexão. Que pena. Mas assim, pessoal, de qualquer maneira, eu vou talvez mostrar aqui. O que eu mostro, Romaldo? Você consegue compartilhar a sua tela aí do celular, Hugo? Acho que eu consigo sim, quer ver? Vamos lá, faz essa gentileza então, mestre, se você conseguir aí. Poxa vida. E aqui, na verdade, né, eu tô nele aqui, né? Na minha câmera, deixa eu aumentar aqui a minha câmera também, mas o Hugo vai fazer aí, tá? Bom, aqui na minha câmera, este aqui é o aplicativo, né? Deixa eu esperar aqui o foco, melhorar o foco, deixa eu ver aqui, é o Kahoot.it, e aqui embaixo tem a barra, essas barras aqui, eu sei que o foco está ruim, né? Mas aqui embaixo eu tenho PIN, criar, né? Descobrir, o home, né? Mas o Hugo disse que vai tentar aí fazer o espelhamento. Eu vou tentar aqui de novo. Eu quero demonstrar isso aqui porque é legal mostrar pelo... Estou entrando, Romaldo. Opa, por favor, mestre. Obrigado, Hugo. Não é nada, imagina. Eu vou até parar o meu compartilhamento aqui, tá? Para que você... Beleza, estou entrando aí. Beleza, fechei aqui o meu compartilhamento. Deixa eu só entrar no link aqui. Uhum. Entrei, eu vou tirar o áudio daqui só para Beleza. mudar a microfonia. Ótimo. Ele entrou pelo celular ali, né? Perfeito. Isso. Ó, então, Então vamos lá, compartilhar tela, né? isso. Conseguem ver aí? Peraí, deve estar mudando ainda. Para mim aqui não mudou ainda, não. Vai mudar agora. Mudou. Beleza. Tá aí, ó. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Bora lá. É só clicar, é só Peguei clicar na no telinha Kahoot. do Hugo, viu, gente? É só clicar lá na telinha do Hugo, tá? Para ver a tela dele, né? Isso. Legal. Aí é o negócio de criação do avatar, né? Isso. Então, pode falar, Hugo, por favor, mestre. Bom, não, pode falar, pode falar. Perfeito. Onde Então, você quer chegar? Ótimo. Obrigado, Hugo. Obrigado aí pela gentileza. Então, agora, se vocês olharem aí na tela do Hugo, que ele compartilhou, todas as informações apresentam-se ali embaixo. Início, descobrir, o inserir PIN, criar a avaliação e a sua biblioteca de Kahoot. Ou seja, é muito mais limpo, né, Márcia? Pelo celular, né? Muito mais não poluído pelo celular, né? Então,
aqui, por exemplo, no botão criar, que o Hugo clicou, é ali que eu faço a minha questão, né? Mas é só para mostrar que como pelo aplicativo é muito mais limpo, né? Muito mais leve também, e não há problema de conexão para quem baixa, tá? É só isso, Hugo, eu só queria mostrar isso. Obrigado, viu, Também Hugo, tem o botão de tradução lá, ó, quando você tem Isso, lá em cima. Muito bem, né? Também tem Isso, o ó, botão o de PT, tradução, né? muito legal. Isso. Não tinha esse botão, agora tem, né? Porque antes ele aparece por padrão English, né? E agora aparece o português, né? Perfeito, Hugo. Sim. Valeu, mestre. Beleza? Obrigado. Posso parar? Pode parar. Obrigado, mestre. Valeu pela gentileza. Já vou trocar aqui para mim. Voltei eu aqui agora. Deixa eu aqui aparecer também. Vejam aí se a minha tela voltou, pessoal. Só confirme aí se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Voltou aí, gente? Vocês estão vendo a minha tela? Estou aqui no Kahoot, é só... Beleza, então tá bom. Bora lá. Então, vamos lá agora para a criação, né? Então, esqueçam todas essas informações aqui embaixo. Vamos focar exclusivamente nessa barra, né? Então, para fazer a criação do meu Kahoot, eu vou clicar aqui nesse botão criar, né? Então, eu clico aqui no botão criar. E aqui, logo de cara, ele pergunta para mim aqui, isso aqui também é uma novidade, né? Nós vamos fazer isso aqui, que é o novo Kahoot, criar um novo Kahoot. Mas ele proporciona também ensinar com slides, ou seja, você pode colocar conteúdos, apresentar conteúdos para o seu aluno, né? E depois colocar questões, né? Primeiro o aluno... Opa, alguém levantou a mão ali. Professora Márcia, quer falar, professora? Romaldo, todos esses recursos são gratuitos? São. Esses que estão aparecendo aqui? São, quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Porque tem uns que eu tinha clicado antes para tentar fazer diferente e ele fala que tem uma mensalidade, um valor. Não, ele, assim, ó, o que acontece agora? Ele permite um por vez, né? Que você faça um por vez. Se você fizer mais de um, ele vai querer cobrar, né? Assim como, por exemplo, se eu pegar esse exemplo, esse aqui de slides, né? Então, ou seja, se eu pegar esse aqui de slides, né? Eu posso fazer um por vez, né? Mais do que um, eu só uso, inclusive, um único exemplo, né? De slides, né? Mais do que um desse modelo diferente, ele vai pedir para cobrar, mas todos eles ele permite a utilização agora, viu? Todos eles estão abertos, viu, Marcia? E eu vou fazer um teste aqui, eu vou pegar um com slides, tá? Eu vou fazer aqui uma mistura entre Kahoot e slides, mas todos eles estão abertos para a criação, tá? Não precisa pagar nada por isso, não. Porém, tem uma certa limitação, ele vai falar para você, olha... A avaliação formativa, ó, você só pode usar este exemplo aqui. Estes outros 10 exemplos você tem que pagar, né? Ensine com slides. Ó, eu libero para você só esse slide aqui. Se você quer usar esses outros modelos, você tem que pagar. É assim que ele está sendo agora. Antigamente, de fato, não abria, né, Márcia? Tudo antes aparecia um desenho de uma coroa, né, que te obrigava a pagar para fazer uso dessas ferramentas. Agora você consegue, tá? Não necessita mais. Bom, nós vamos começar aqui por esse novo Kahoot, né? Então eu clico aqui no criar. E aqui, se vocês notarem essa tela de criação de questões, ela é muito similar com a tela do PowerPoint, né? Veja aqui, ó, na estrutura de informações de hoje, né, do lado esquerdo, eu tenho os meus slides, né? Estou aqui duplicando só para demonstrar. E na parte central, a visualização. Isso aqui é o PowerPoint, né? Lá no Kahoot, olha a ideia, como é semelhante, né? Aqui do lado esquerdo, eu tenho slides, que eu vou chamar de perguntas, né? E na parte central, a visualização. Primeira coisa, dar um nome para a sua avaliação. Eu chamei a que nós brincamos aqui de desafiando os professores, né? Então, aqui onde aparece inserir um título do Kahoot, você clica aqui, né?
e dê um nome para a sua avaliação. Eu aconselho que você dê nomes de gamificação, né? Tipo, desafiando os alunos, só para os fortes, esses nomes assim, né? Porque se você usar prova, avaliação, ele acaba perdendo um pouco a pegada de gamificação, né? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de desafio da matemática. Vai ser o nome da minha avaliação, desafio da matemática. E clico aqui no pronto. Eu já tenho um nome para ela, né? Porque esse nome vai fazer parte lá da minha biblioteca de Kahoots, né? Então, o primeiro passo é colocar o nome. Então veja que agora, nesse primeiro quiz, ele fala aqui, ó, comece a digitar a pergunta. Então vamos perguntar aqui, ó, a soma de 2 mais 2 é... E coloco aqui as opções, né? 2 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4 e 2 mais 2 é 5, né? E percebam agora que 4 bolinhas ali ficam pulando na tela. O que ele está falando para mim? Ó, Romaldo, seleciona agora qual é a alternativa correta, né? Então eu vou clicar aqui na bolinha laranja, na bolinha amarela, né? Que representa que 2 mais 2 é 4. E aqui do lado direito eu posso começar a fazer alguns frufrus, né? O que são os frufrus? Por padrão, ele deixa 20 segundos para responder cada questão. Vocês, professores, podem diminuir ou aumentar o tempo por questão, dependendo da complexidade de cada uma das questões, né? Por padrão, ele deixa 20 segundos. Mas, se você, por exemplo, inserir uma mídia aqui, que você pode colocar textos, por exemplo, se é algo que ele necessita ler, então aumente os 20 segundos e pode usar até 4 minutos para fazer a leitura da questão, né? E aqui, pontos padrão. Antigamente o Kahoot só tinha 1000 pontos, o máximo era 1000 pontos, né? Depois da pandemia ele fez esse upgrade, né? Nós brincamos lá do pontos duplos, né? Então, dependendo da complexidade ou dificuldade de cada questão, você pode oferecer uma pontuação dupla, né, para os seus alunos. Então aqui, tipo, a soma de 2 mais 2 eu vou deixar padrão, né? Então coloquei aqui que vai ser pontos padrão, 1000, né? Na versão grátis é seleção simples, ou seja, eu só posso selecionar uma única por vez, né? Se eu quiser múltipla escolha, selecionar mais de uma, aí aparece essa estrelinha aqui que eu tenho que pagar, né? Então, na versão grátis é uma seleção por vez, eu não posso selecionar duas aqui, né? Vejam, e agora que eu terminei essa questão, defini que vai ser 20 segundos, ponto padrão, vou adicionar pergunta. E vou fazer uma segunda pergunta. E agora eu posso fazer uma pergunta de verdadeiro ou falso na versão grátis. Ou eu faço o quiz, ou faço o verdadeiro ou falso, né? Então, eu vou fazer uma de verdadeiro ou falso, para colocar aqui no quiz, né? E a pergunta aqui, ó. O professor... Cadê aqui? Deixa eu ver quem que eu vou encher o saco aqui. O professor, deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui na tela, ele já até sabe, né? O professor Cristiano é um galã? E aí, gente, verdadeiro ou falso, pessoal? Ou é melhor não responder essa questão? É melhor deixar quieto? Pelo menos você, Cristiano, você tem que responder aqui, né? De Diadema, difícil ser galã, hein, Cristiano? Brincadeira. Porque hoje em dia não pode falar nada dessas coisas. Olha, isso é preconceito regional. Isso, exatamente. Aí não é mais xenofobia, Não, preconceito regional. Preconceito, é regionofobia. Né? Mas eu olhei aqui pela foto, e quer dizer, eu não vi a foto, eu vi a foto sim, e eu acho que o professor Cristiano é um galã, né? Então, vocês concordam comigo, meninas? Sim! Sim! Muito bem. Então, Cristiano, a maioria de uma pessoa só disse que você é um galã, tá? Então, vai ser a opção verdadeira, né? E quem responder aqui corretamente... se o professor, e eu posso até determinar a questão de tempo, né? Deixo 20 segundos,
posso reduzir ou aumentar a quantidade de tempo, mas eu também posso aqui definir se vou deixar 1000 pontos, que é o padrão, ou deixar pontuação dupla, né, que vai ser os 2000 pontos. Então, para este aqui, quem responder que o professor Cristiano é um galã, recebe até 2000 pontos, né? Então, veja que aqui, os quadradinhos, eu só criei 2 perguntas. Aqui não há limite, tá? Posso criar 40, 50, 60 questões, não há limite. Posso criar 10, 2, 1, é critério do professor, tá? Então, para não ser cansativo, eu vou deixar só essas 2 e vou clicar aqui no salvar. Cliquei aqui no botão salvar e agora uso a opção jogar agora, né? Eu poderia fazer para depois, né? Mas eu já vou direto aqui no jogar agora. Cliquei aqui na opção jogar agora e aqui apresenta as 2 possibilidades do Kahoot. O ensinar, que é o modo ao vivo com a participação do professor, ou o atribuir, né, no qual o professor pode pegar essa tarefa e destinar como lição de casa. Nós brincamos, no primeiro momento aqui da nossa formação, nesse modelo ensinar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o atribuir, tá? Então eu vou clicar aqui no ensinar, que é a opção ao vivo com a participação do professor, ou seja, o aluno não avança a próxima questão se o professor não autorizar, porque é o professor que avança, né? E aqui apresenta 2 possibilidades do modo ao vivo. O clássico, que pelo desenho aqui representado, cada aluno segurando o seu dispositivo, ou seja, 3 mãozinhas segurando 3 dispositivos, ou no dispositivos compartilhados, que talvez seria o modo time, 3 mãozinhas segurando um único dispositivo. Por que isto? Às vezes, dentro de sala de aula, não há dispositivos para todo mundo, né? Talvez tenha só 4 tablets ou 3 celulares, ou na sala de informática, nem todos os computadores estejam funcionando naquele momento. Então, se você tem 30 alunos para jogar o Kahoot e você só tem 10 computadores funcionando, você cria times, né? Então, você fala, vamos lá, gente, 3 por computador, né? Aí, time 1, time 2, até dar um time 10, né? Então, você faz esse modo equipe, tá? E aqui embaixo, uma coisa importante, que eu quero que vocês se atentem a isso. A Márcia, por exemplo, como usa o Kahoot há muito tempo, o Kahoot, antes da pandemia, ele foi projetado para as perguntas aparecerem numa tela, numa projeção ou numa TV, ou seja, a pergunta aparecia lá na projeção, e no dispositivo, no celular ou no computador do aluno, não aparecia a pergunta, só aparecia as 4 cores lá, né? Do triângulo, quadrado, círculo, só apareciam aquelas opções. Ou seja, o aluno tinha que olhar para a projeção e via as opções lá e respondia no seu celular. E foi assim que ele foi moldado. Depois da pandemia, ele habilitou este botão aqui, ó, mostrar perguntas e respostas nos dispositivos dos jogadores. Como no seu celular, no teu notebook, aí apareceu a pergunta. Então é muito importante porque a primeira vez que você cria, por padrão ele deixa não. Se você deixar não, aí na hora que você põe para jogar, o aluno não vê a pergunta, né? A não ser que você fique compartilhando tela para que ele veja a pergunta na sua tela. Então se atente aqui nessa aba geral, permitir que o aluno veja a pergunta, deixe esse sim aqui ligado, tá? Essa questão de mostrar perguntas aleatórias, ordem aleatória, no método ao vivo não faz tanta diferença. Talvez para o lição de casa sim, né? Então a única coisa que vocês irão aqui deixar ligado é essa opção sim, né? E eu escolhi, né, porque cada um foi com o seu dispositivo. Então eu escolhi o modo clássico, né? Nós não fizemos aí em time, né, em grupos. Então quando eu clico aqui no modo clássico, ele fala aqui, ó, prepare-se para participar. Pronto, tá aqui, ele abriu um PIN. Significa agora que basta apenas você falar para os seus alunos, pessoal, vamos lá, acessem aí o kahoot.it ou entre lá no aplicativo, como demonstrou o professor Hugo, que lá no meio da tela do aplicativo tem PIN.
ou seja, aí o aluno vai colocar este PIN para entrar no jogo, né? Então, veja que eu não consigo iniciar, clicar aqui no iniciar, fica apagado aqui. Por quê? Porque não entrou nenhum jogador, né? Então, eu vou simular aqui como vocês fizeram, ó. Vejam só, eu peguei aqui o PIN, né, que o professor me disponibilizou, eu vou lá acessar o kahoot.it, lembrando que o aluno para jogar não necessita de cadastro, só acessar o kahoot.it, né? E aqui ele vai colocar o PIN, né, do jogo e dar um inserir. E em seguida, isso aqui talvez eu não concorde com essa apresentação que ele deixa aqui, porque como o Kahoot é um site em inglês, aqui onde está escrito apelido, ele propõe nickname, né, professora Márcia? Aí na tradução ele coloca apelido. E apelido leva o aluno a entender que ele não deve colocar o nome dele, mas sim o seu apelido, né? Então isso acaba dificultando para o professor fazer análise se o aluno colocar aqui um apelido, né? Inclusive, Romaldo, eu já tive sérios problemas antes da pandemia, acho que em 2019, assim, eu já tive sérios problemas mesmo com eles de colocarem palavras de baixo calão, apelidos assim que para eles é normal às vezes, mas que na sala de aula não é bacana, sabe? Aí eu tinha que fazer eles voltarem e refazer o apelido. Isso, é muito importante, isso talvez deixar registrado os combinados, né, Márcia, com os alunos, né? Se alguém se propor a colocar palavras de baixo calão, por exemplo, ó, eu não vou fazer isso, tá? Mas eu vou aqui, uma coisa que aluno faz muito, sei lá, eu sou o MC João, tá? Eu não entrei com ele, meu nome é o João, né? Mas na sala tem o João Pedro, o João Felipe, o João Francisco, né? E já que ele tá colocando aqui para mim que eu vou entrar com o apelido, então eu sou o MC João, né? E eu coloco, ok, vamos lá. O professor na tela dele sabe que aqui entrou o tal do MC João. Aí o professor pode falar, pessoal, lembre dos nossos combinados para colocar o teu nome e o seu sobrenome. Perante isto, então, neste momento eu vou excluir o MC João. Então, ou seja, você clica aqui, ó, sobre o nome e pumba, dançou o MC João. E lá na tela do João aparece aqui, ó, ah não, você foi expulso do jogo. Então, ou seja, enquanto ele não entrar com o nome correto, o professor tem o direito de não aceitar apelidos, né? Então, correto, sei lá, ele é o João Pedro, né? Opa, aqui na verdade é o PIN, né? Não é o nome, né? Então vamos lá. Coloco o PIN, né? E aqui na hora do PIN, agora eu vou colocar que eu sou o João Pedro. Ok, vamos lá. Né? Então eu entrei. Lá na tela do professor aparece João Pedro. Aí sim o professor aceita o desafio, né? Então se qualquer pessoa entrar, né? Que nem certas pessoas entrarem como Diadema, né? Cadê o professor Diadema, né? Eu ia saber quem era o tal do Diadema, né? Então eu poderia bloquear ele, né? Mas o Cristiano tá rindo aqui. Mas é claro que aqui a gente estava brincando, né? Então não tinha intuito de avaliação, né, professor? Então não tinha problema, né? Agora, quando de fato você vai avaliar, né, então precisa pedir para o aluno colocar o nome, né? Então, beleza, ele colocou o nome aqui, João Pedro, e vamos supor que aqui entraram 30 alunos. Se todos entraram nesse método ao vivo, a Maria Zilda, aposto que é o Cristiano, aposto que é ele que entrou aqui, né? Como Maria Zilda, né? Então, neste jogo aqui do Maria Zilda, já temos 2 jogadores, né? Então, eu, professor, dou início ao jogo. Então, eu dei o início, ó, né? Essa aqui é a tela do professor. O professor vê a pergunta também. A primeira pergunta, soma de 2 mais 2 é... Lá na tela do aluno, essa aqui é a tela do aluno. Viu, professora Sofia? Isso aqui é importante, né? Que entrou lá no kahoot.it na tela do aluno. E aqui eu vou escolher a opção, né? Pimba, cliquei na opção. Ele fala aqui, uma máquina. Por que isso aqui está girando? Porque o professor Maria Zilda, professora Maria...
o aluno Maria Zilda ainda não tinha respondido. Então ele fica aguardando. E ele fala para mim aqui, ó, inclusive, opa, tô em primeiro, não pode. Opa, tô em primeirão, 686 pontos, né? Percebam que no método ao vivo, o aluno não avança para a próxima questão, ele fica aqui parado. Essa aqui é a tela do aluno. Na tela do professor, o professor sabe que um aluno respondeu corretamente, que 2 mais 2 é 4, né? Eu vejo aqui, ó, um aluno e a resposta correta. E quando eu clico no avançar, eu vejo o ranking. Então, ou seja, só eu respondi, a Maria Zilda não respondeu, né? Então, por enquanto, eu estou em primeiro. Então, percebam, lá na tela do aluno, está parado, no 686. Na tela do professor, quando ele avançar, libera a próxima pergunta. E lá para o aluno, ó, lá, pontos duplos. Não, por que antes estava aparecendo a pontuação de todo mundo em cima e agora não está mais? Ah, porque só tem uma única pessoa aqui jogando. Não sei se eu respondi. Foi isso que você me perguntou? Não. Não, me fala de novo. Acho que eu não entendi, então. Ó, antes, quer ver? Ó, vai dar o resultado. Deixa eu dar o resultado. Vamos lá, dá o resultado. Vamos lá. Ó, tá vendo? 2 e nenhuma. Lá, apareceu como só se uma tivesse respondido. Porque aqui eu acho que quem entrou como Maria Zilda respondeu. Na primeira ele não respondeu. Ele deixou passar o tempo e não respondeu a questão. Então ele capturou só uma resposta, né? Aqui ele respondeu, acho, né? Vamos ver, ó. Vamos ver. Terceiro lugar não vai ter ninguém, né? Porque terminou o desafio. Segundo lugar vai aparecer o Maria Zilda, com certeza, porque ele respondeu lá que era um galã, né, Cristiano? E em primeiro lugar ficou o João Pedro, né? Então, ou seja, percebam que e foi até importante isso, a pergunta do Hugo, pertinente, né? Por que aparecia só uma, né? Porque o Maria Zilda não respondeu a pergunta 2 mais 2, ele deixou passar o tempo e não respondeu, né? E eu posso, né, visualizar o relatório, que ele vai me demonstrar exatamente isso, né? Que o Cristiano, eu nem sei se é você, viu, mestre? Se eu tiver aqui, se não foi você, me desculpe, viu, professor? É só uma brincadeira, tá? Mas quando eu clico aqui no avançar, que eu vejo todo o relatório, né? Eu vejo aqui as questões, né? A maioria dos jogadores respondeu todas as perguntas corretamente, não teve nenhuma pergunta difícil, porque como ele não respondeu, não computou, né? Ó, o Cristiano falou que não é ele, não. Então foi outra. Quem foi, gente, que entrou com Maria Zilda? E quando eu vejo aqui o relatório completo, deve ser o Anselmo. Foi o Anselmo, então. A culpa é do Anselmo. Vamos jogar a culpa no Anselmo, né? Então, quando eu clico aqui em ver o relatório completo, eu entro lá dentro do Kahoot, caio na aba de relatórios, vejo aqui, ó, 2 jogadores se prontificaram neste desafio. E aqui dentro, responde a sua pergunta, Hugo. Vejam só. Sim. O João Pedro respondeu 100% da avaliação. Já a Maria Zilda, 50%, né? Então, por isso que lá ele tinha computado apenas uma única questão, né? Então, ele tem o VAR aqui, né? Ele mostra tudo, né? E além né, dessa possibilidade aqui do ao vivo, e agora eu acho essa aqui muito interessante, que é a atribuição como lição de casa, né? Então, veja, eu voltei aqui para a tela da criação das minhas questões, né? Quando eu fiz 2 mais 2, falso ou verdadeiro, e clico aqui no salvar, né? E vou lá de novo, ó, jogar agora. Só que agora eu não vou clicar no ensinar. Por acaso, professor, se vocês não se atentarem em clicar lá no tradução, né, do English para o português, aqui muito provavelmente vai aparecer teach ou assign, né, que a tradução aqui é o ensinar ou atribuir, né? Então, não vamos fazer agora o ensinar, e sim o atribuir. Quando eu clico aqui no atribuir, e agora mudou, viu, Márcia? Antigamente, ele permitia até 100 jogadores na versão grátis, né? Ele abriu algumas coisas e limitaram outras. Então, agora, ele só permite 50 jogadores por vez na lição de casa. Então, ou seja, se você, professor, atende mais de uma turma, você precisa
criar um desafio por turma. Vejam só, então este aqui, que eu chamei de desafio da matemática, aqui talvez eu poderia chamar de desafio da matemática do 7º ano A. Tá? Então, ou seja, eu coloco ali uma informação para gerar mais de um link. Então, ou seja, eu coloquei o 7º ano A, coloquei pronto, vou lá no salvar, jogar agora, vou lá no atribuir, e aqui eu defino um tempo, um prazo máximo para... Antigamente, quando era 100 jogadores, às vezes até dava você colocar três salas no único desafio. Como agora ele limitou para 50, então o ideal é que você faça um desafio por sala, né? Mas assim, é só fazer cópia, é só fazer dá para copiar, você não precisa ficar criando outro. Você cria cópia, cria um PIN diferente e cria as atividades para outro. Eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Então vejam que hoje é dia 20, né? Na versão grátis aqui eu posso deixar este desafio para até 16 de novembro, né? O prazo máximo, e junto aqui com o horário. Aqui, sim, eu acho legal usar a opção de ordem aleatória de respostas, né? Ou seja, para não ficar, qual que é a resposta da 1? É a primeira, a segunda, né? Então, quando você deixa uma ordem aleatória, talvez você inibe um pouquinho, né? Mas o aluno é esperto, né? Você inibe um pouquinho a cola, né? Porque ele vai dar um aleatório aqui nas respostas, né? Terminou aqui, definiu o prazo máximo para entrega deste desafio e o horário, você vai clicar aqui no criar. Clicou aqui no criar, ele caiu lá na aba de relatórios, e aqui ele gerou um PIN, né? Ele gera também um link, tá aqui um link completo. Nesse link o aluno não precisa clicar no PIN, mas acredito eu que vocês irão acostumar o aluno a acessar o kahoot.it, né? Sendo lição de casa ou ao vivo, o importante é dar o PIN. O PIN é que vai definir aqui se você criou um ao vivo ou um atribuído para a lição de casa, né? Então vejam que se o aluno, eu vou pegar esse PIN e vou simular lá, né? Então, ou seja, eu peguei esse PIN, vou lá no kahoot.it. Aqui Como você pegou o PIN, Romaldo, que não vi? Onde eu peguei? Sim. Tá aqui, ó. Bora lá. Tá aqui, ó. Ele gera aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá aí embaixo. PIN tá aqui embaixo. Ou você passa o link, se você passar o link, já vai com o PIN direto, né? Ou, como eu aconselho, porque se você fizer ao vivo, tem que gerar o kahoot.it, então acostume também o aluno, mesmo sendo lição de casa, dá o kahoot.it, passa o PIN para ele, né? Que esse PIN ele aparece aqui embaixo, né? Aí o aluno, quando acessa lá o kahoot.it, ele vai aqui colocar o PIN, né? Vai dar um inserir, e aqui ele vai colocar o nome dele, né? Então aqui eu vou colocar, esperando aqui ele carregar, ó, e aqui eu vou colocar o meu nome. E agora, neste momento, nesta avaliação, eu sou o Cristiano. Então vou escrever aqui, ó, Cristiano. Peguei do seu pé hoje, né, mestre? Cristiano. Então tá aqui, ó, Cristiano. Não, vamos mudar, vai, é o Anselmo, professor Anselmo. Pronto, coloquei aqui, ó. Professor Anselmo. Isso, muito bem. Então coloquei aqui o mestre, né? E coloco OK, vamos lá. A partir de agora, eu não dependo do professor, porque é uma lição de casa, ela está atribuída, né? Então, eu vou responder no meu tempo, eu vou avançar no meu tempo, mas o ranking, para ver se eu vou ser primeiro ou segundo colocado, depende da minha rapidez. 2 vezes 4. Correto, você ganhou 888 pontos, né? E eu aqui avanço. Oi, Marcelo. Pois não, Marcelo. Deixa eu ver se eu entendi, então. Agora a gente consegue criar o Kahoot para eles trabalharem de forma síncrona. Isso. Só que o que eu não estou entendendo é o seguinte, por exemplo, eu fiz uma lição de casa lá e joguei lá no Google Classroom. Na outra escola a gente ainda está usando o Google Classroom, né? Perfeito. Eu só não estou entendendo o seguinte, na hora que o aluno entrar para fazer a lição, para participar, ele vai estar sozinho, não necessariamente junto com os outros colegas. Isso, no tempo dele. É isso mesmo? Ele fica no tempo dele até aquele prazo máximo que nós definimos, que é o dia 23, né? Sim. Então, se ele quiser jogar, sei lá, hoje à meia-noite, ele vai jogar.
né? E ele vai computar um ranking. Eu vou até simular isso aqui para que você veja também, Márcia, né? Então, ó, eu vou avançar, né? Por enquanto, só tem eu lá, ó, porque eu fui o primeiro que entrei, né? Então, eu sou o primeiro do ranking com 888 pontos, né? E vou avançar aqui, né? Então, eu vou lá... Daí à medida que os outros forem jogando, ele vai se encaixando. Se encaixando e dando pontuação para conforme a velocidade entendi. de acertos e erros também de cada aluno, né? Entendi. Entendeu? Então, aqui, eu vou dar um verdadeiro. Beleza, ganhei 1.586 pontos. Terminei o meu desafio. Então, ele fala, você concluiu o desafio, que ainda está aberto por 2 dias e 19 horas, né? Por enquanto, eu, Anselmo, aqui, sou o primeirão. Mas, vamos supor, eu vou fazer outra aqui, ó. Vou abrir uma janela anônima aqui, ó, kahoot.it. E agora, eu sou a professora, vou lá, vou colocar você, viu, Márcia, aqui como referência. Então, vou pôr o PIN, né? Talvez, vamos supor que hoje seja dia 21. O jogo tá aberto até dia 23, então, sem problema, né? Sigo lá no jogo, né? E aqui, eu vou entrar... com o teu nome, vou pôr aqui, ó. Márcia. Ó, o Anselmo já jogou, aparece ele aqui, ó. Eu sou a Márcia, né? Tá aqui, ó. A Márcia entrou. E eu vou jogar no meu tempo. O Anselmo já terminou, ele só vai ficar esperando para ver de fato o ranking dele, né? Então aqui, ó, vamos ver se eu sou mais rápido que o Anselmo para você ficar em primeiro. Vamos lá. Soma de 2 mais 2, né? Pimba. Ó, já ganhei 956 pontos, já fui mais rápido que o Anselmo, né? Olha lá, ele já muda o ranking, né? Ele mostra que você está em primeiro lugar nesta questão, né? Vamos lá avançar. Verdadeiro ou falso? Mas aqui você não achou o Cristiano um galã. Então aqui você foi lá, não, Cristiano Diadema, não rola. Regionofobia, né, que a gente brincou, né? Falso. Como assim? O Cristiano não é um galã. Como assim ele é um galã? Não concordo, né? Então, ou seja, você errou. E na hora de avançar aqui, na pontuação final, por enquanto, o Anselmo segue em primeiro, porque ele achou o Cristiano um galãzão, né? Então... segue em primeiro, né? E a Márcia aqui segue em segundo, ou seja, os alunos dentro deste período, eles podem entrar. Passou esse período, Márcia, se ele tentar acessar o PIN, ele fala, já era, encerrou, acabou. Não dá para brincar mais, ele não permite, tá? Então, é atentar o aluno nessa questão do dia, né, para entrega do desafio, né? E temporariamente também, veja que legal. Quando eu acesso aqui, por exemplo, os relatórios, né, neste PIN aqui, aqui na parte dos relatórios, quando eu entro, por exemplo, no desafio da matemática, que termina em 3 dias, né? Quando eu clico aqui, eu posso ver o que tá rolando, tá aberto lá, né? Opa, 2 jogadores entraram, né? Então tá aqui, ó, 2 perguntas, 2 jogadores. Ó, deixa eu ver quem é. Opa, olha que legal, o Anselmo, 100% de acerto. Puxa vida, a Márcia, 50%. Eu já consigo visualizar aqui. E já consigo até baixar os relatórios, se eu quiser, de forma temporária, porque nem todos ainda aqui compareceram, né? Mas eu já consigo essa visualização. E lá no começo, quando eu falei para vocês sobre o cadastro, de dar foco ou uma dica para quem usa o Classroom, por exemplo, porque aqui do lado aparecem, ó, outros meios de compartilhar. Ou seja, a primeira opção que aqui se apresenta é o Classroom. E quando eu clicar aqui, ele vai abrir um pop-up já logado no meu Classroom, ou seja, eu não preciso sair aqui do Kahoot, copiar o link, abrir o Classroom para colar uma atividade lá. Veja só que bacana, ó. Selecionar a turma. Ah, esse aqui é a galera do 7º A. E seleciono uma ação, atividade, pergunta, né? Vou colocar atividade. E vou colocar, quais são o título? Né? O título vai ser Desafio Kahoot. Pronto. Criei a atividade, ou seja, já atribuí
para o 7º A essa atividade sem sair do Kahoot, porque a minha conta Gmail é a mesma conta do meu Classroom. Então, ou seja, se você entrar, se você fez o teu Classroom com o @prof da conta institucional, então faça login com o @prof, né? Para que você tenha essa possibilidade de postar atividades dentro do Classroom sem sair do Kahoot. Tudo bem, gente, por enquanto? Belezinha? Cadê a galera aí? Quem que é cachaceiro, Cristiano? Como assim? O Cristiano aqui é o causador do grupo, né? Tá aqui. De quem que ele tá falando? O pior que ele... Cachaceiro é ele mesmo. Olha só, você vê, né? Né? Então, olha só, ele devia estar falando de alguém ali, mas o coitado não podia nem se defender, né? Mas veja só. Então, pessoal, só para finalizar, a nossa formação termina às 5, né, Hugo? Isso, né? Às 17. Sim, então, Romualdo, sim, isso mesmo, 17. Isso, é bullying, é vítima de bullying, né? Ele colocou... Então, gente, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês a última opção que eu chamo de mamão com açúcar. Sentar no pudim. Ou seja, professores, se vocês não estão inspirados para criar a sua avaliação, nesta barra aqui eu tenho a opção descobrir. Ou seja, esta opção descobrir me proporciona buscar Kahoots criados por outros professores, né? Por exemplo, eu quero fazer uma avaliação com os meus alunos com o tema de filmes. Coloquei aqui, ó, filmes, e dou um Enter. Olha a cacetada de Kahoots prontos aqui para que eu possa usar, para falar que é meu, né? Então eu vou pegar esse aqui, por exemplo, ó, filmes. Então, ó, cliquei nesse aqui, ó, filmes, cliquei. Aí, nossa, e as imagens do filme de terror ainda, né? Mostrar respostas, eu posso ver se tá tudo certo aqui, ó, né? Filme 1, aí pela foto, esse aqui é o Exorcista, e tem todas as questões, né? Se eu gostei desse quiz, que foi criado pelo professor J. Pana Falcão, se eu gostei desse quiz, olha que facinho, clico no jogar. Aí, gente, fica comigo se eu quero ao vivo ou atribuído, né? Pego o desafio dele e faço de conta que seja meu, né? Clico o resultado vai para você, Romualdo? Vem para mim, porque ele cria uma cópia, né? Ele cria uma cópia, ele manda para mim, né? Então, ou seja, ele pegou lá do... Pois não, Márcia, você pode perguntar. Porque ele pega lá, né, ele cria uma cópia desse professor que fez e manda para dentro da minha biblioteca, né? Então, aqui dentro da minha biblioteca, vejam, né? Aqui na minha biblioteca, esse Kahoot vem para cá, né? Porque ele cria uma cópia. Pois não, Márcia? Queria te perguntar uma coisa. Eu criei um Kahoot uma vez e coloquei uma música do YouTube, né? Certo. Aí depois eu fui usar outro dia com outra turma e eu cliquei no link e ele não estava mais disponível. Aí na hora eu fiquei numa saia justa, porque eu não sabia que depois de um tempo ele sai. Na verdade, professora Márcia, uma vez eu já simulei isso também, tá? Isso aconteceu comigo. Mas no meu caso, não foi o link que expirou, mas sim a pessoa lá do YouTube, que eu peguei o link, removeu o vídeo. Aí eu não tinha acesso mais ao vídeo, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que o vídeo não estava mais disponível. Nem sabia que tinha essas possibilidades da pessoa remover o vídeo. Porque assim, sei lá, eu tenho um canal, né, lá no YouTube, que inclusive essa gravação aqui eu vou disponibilizar lá depois, né? Aí, sei lá, você vai, pega a minha gravação, pega o link lá e coloca na sua avaliação, né? Aí, sei lá, daqui uns 15 dias eu resolva, pimba, cortei o meu link, né? Aí ele não aparece lá para você. Esse foi o meu caso, tá? Eu não sei... Pode também acontecer coisas relacionadas a direitos autorais. É verdade. Tem essa possibilidade também, que o YouTube é muito chato para isso, né? Mas geralmente é porque a pessoa foi lá e cortou o link mesmo, tá? Então não dá para contar com isso, né? De criar uma questão com uma música, um trecho de alguma coisa. Na verdade, professora, dá sim, mas pegue de canais oficiais.
né? Por exemplo, entre no site do próprio artista, por exemplo, né? Para você pegar a música, porque dificilmente ele vai excluir, né? Se você pega de canais não oficiais, pode ser que o próprio YouTube cortou, né? Ele fala, opa, essa música aí não é sua, essa música aí pertence ao canal lá, e vai lá e pimba, corta a música, né? É uma das possibilidades, né? Pessoal, não esqueça então de escrever aqui, ó, presente no chat, para quem chegou depois, né, para registrar a sua presença. E aqui então me despeço de vocês. Gostaria muito de agradecer por toda essa gentileza, por esta atenção, por este carinho, por toda essa parte que nós brincamos aqui. O Cristiano, muito brincalhão aqui também, né? Obrigado por tudo isso, viu, gente? Muito obrigado, Hugo, pelo espaço. Me sinto muito honrado em passar Nós que agradecemos, Romualdo, para todos vocês, viu? Muito obrigado por isso, viu? Nós que agradecemos, foi muito produtivo. Tenho certeza que o pessoal gostou. Muito obrigado. E assim, quando puder, esteja conosco. Bora, eu tenho que levar o bombom, né? Eu tenho que levar o bombom, a caixa de chocolate, né? A Ju tá ali. A minha caixa de chocolate, hein? Né? Pode deixar, levo sim. Deixa comigo, né? Pessoal, muito obrigado, viu? Grato aí. Romualdo, por favor, eu não registrei presença, eu estou tentando entrar aqui no link, lista de presença, mas eu não consigo digitar. Você tá pelo celular? Não, eu estou no laptop. No laptop, você não consegue escrever presente? Não. Então deixa Põe aí comigo. pra... Eu vou anotar aqui você, por favor. Sofia, pode deixar. Tá bom, muito obrigada, Imagina, viu? Não por isso, tá aqui anotado. Romualdo, obrigado, viu? Valeu, gente, muito obrigado. Ó, passe meu contato, Hugo, pra galera, quando precisar falar Vou comigo. disponibilizar no grupo. Tô à disposição de todo mundo. Valeu, gente, obrigado pelo espaço, pessoal. Obrigado. Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado. Pessoal. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, Carolina. Obrigado. Valeu, Cristiano. Valeu, Valeu, Silvia. tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Carlos. Obrigado. Obrigado. Valeu. Oi, Sibeli. Diga. Pergunta, seguinte. A gente está vendo um negócio lá com o pessoal do Grêmio, tá? Para a escolha deles.